falar nessa noite quem é o anticristo. Muito se tem dúvida. Antes de mais nada, eu acho que se vocês têm acompanhado aí os vídeos do meu canal nos últimos dias, vocês perceberam que eu tenho falado de temas escatológicos nos últimos dias. Eu fiz um vídeo aqui que eu falei sobre as correntes escatológicas, e a corrente escatológica que eu sigo é o pós-milenismo, tendo como ferramenta de interpretação o preterismo parcial. Falei disso já aqui em lives, então tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa visão preterista parcial, tudo bem, irmãos? Outras visões tem outros tipos de direcionamento quando eles vão falar sobre esses assuntos, certo? Então, como eu falei, vou falar baseado no que o preterista parcial acredita, mas usando a Bíblia, certo? Então, deixa eu voltar para cá, para minha tela de antes eu ia ver os comentários de novo, parando muito para ver os comentários, isso é da hora. Cinda Rocha, boa noite, Cinda, graça e paz, Deus te abençoe, minha irmã. Vamos lá, voltar aqui. Pois bem, eu consigo dar um zoom. Não dá pra dar zoom, mas enfim, vamos lá. E minha vista, irmãos, minha vista eu tô sem óculos, eu uso óculos, eu tô sem óculos, aí eu fico meio que na tela branca aqui, eu fico meio que enxergando meio assim, meio turvo, mas vamos lá. Quem é o anticristo, irmãos? Esse termo anticristo, ele vem do grego transliterado, é o anti, contra, é o Christus, anti contra o Christus, o ungido, e o opositor de Cristo que se coloca em seu lugar. A palavra anticristo aparece somente nas cartas de João e nada tem a ver com um suposto líder mundial que dominará o mundo ainda em nosso futuro. Vamos lá para a Bíblia, 1 João 2,18, depois o 22. Como eu falei, irmãos, minha visão preterista parcial, tá, irmãos? Se vocês voltarem em algum vídeo meu, eu vou falar o que eu acredito preterista parcial e falo das outras visões. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, tá bom? 1 João 2,18, depois o 22. Ver se eu tô com a Bíblia na tela aqui. Deixa eu colocar a Bíblia na tela. 2,18, João 2,18, depois o 22. Vamos aqui, ver se chegou mais alguém. Ismael. Ei, Ismael, paz, irmão. Paz de novo, meu. É isso aí. Vamos continuar. Na Bíblia, João 2,18. Vou colocar aqui em João 2,18. João 2,18. Filhinhos, é um aviso, tá, irmãos? É um aviso contra o anticristo. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, naquele momento, naquele tempo, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Agora vamos pular para o 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Vamos continuar nossa leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia, tá? Agora nós vamos para João, 1 João 4, versículo 2 e 3.
E depois 2 João 7. 1 João 4, 2 e 3. Deixa eu vir aqui para a Bíblia. 1 João 4. Discernindo os falsos profetas. 1 João 4, 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Agora quando? Naquele momento. Certo? Agora nós vamos para 2 João. 2 João. Segunda Epístola de João. Versículo 7. Opa. Cadê? De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a situação dos comentários. Eu tenho mais alguém que chegou aqui. Vou voltar aqui no OBS. Nos comentários. Deus. Vamos ver aqui. Acalme, meu irmão Ismael, que a gente vai falar aqui essa noite. Quem é que João? Quem é o anticristo? A quem João está se referindo? Nas suas epístolas e na sua carta, nas suas cartas e no seu evangelho. Irmãos, vamos subir os likes. Boa noite, Josineide, graça e paz. Vou deixar aqui marcado na Josineide. Passar aqui. Vamos lá dar continuidade aqui, irmãos. João, em sua carta, sempre procura desviar o foco de um suposto e único anticristo para alertar sobre os anticristos espalhados pelo mundo. Deixa eu ver se eu tô aqui, né? Ah, tá, tô aqui. Irmãos, se eu não estiver olhando diretamente aqui para a câmera, vocês sabem que eu tô lendo aqui no computador, né? Então, é isso aí. Vamos voltar de novo. João, em sua carta, sempre procura desviar o foco de um suposto e único anticristo para alertar sobre os anticristos espalhados pelo mundo. A palavra anticristo no singular designa todo um grupo de pessoas que são anticristos. Anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Nega que Jesus veio em carne. O aparecimento do anticristo ou anticristos marcava a última hora em que João estava vivendo e não o fim dos tempos, num futuro distante daqueles primeiros cristãos. Nós lemos agora há pouco, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Nós lemos agora há pouco. A última hora para João era o fim da era judaica que iria acontecer. Vamos falar mais aqui sobre o que é essa última hora. A última hora para João era o fim da era judaica que iria acontecer quando do cerco de Roma contra Jerusalém no ano 70 depois de Cristo.
Nas cartas de João, temos o cumprimento do que Jesus havia profetizado sobre os falsos cristos e falsos profetas que apareceriam antes da destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Isso nós vamos ler em Mateus 24, versículo 11 e depois o 24. Deixa eu ler aqui. Deixa eu colocar aqui na Bíblia. Nada melhor do que lermos a Bíblia. Mateus 24, 11. Vou colocar aqui para colocar na tela. Foque no que eu estou falando, irmão, tá bom? Eu não posso estar olhando toda hora os comentários, tudo bem? Não fique chateado comigo. Eu quero focar aqui no conteúdo. Depois eu vou olhar os comentários de novo, tá bem, irmãos? Deus abençoe para quem tá chegando aí. Os irmãos podem se comunicar aí com aquilo que eu falei no começo. Educação, respeito. Isso nunca é demais, né? Vocês não concordam comigo que nunca é demais pedir educação, respeito? Deixa eu ver aqui, Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Jesus vai falar aqui que numerosos falsos profetas surgirão naquele tempo e enganarão a muitos. Enganariam a muitos. Aí Mateus 24, deixa eu voltar aqui para não me perder. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Lembra que eu estou falando sobre a questão de João nas suas cartas. João estava falando sobre a última hora, e a última hora para João era o fim da era judaica, que iria acontecer quando Roma cercasse Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E nas cartas de João, como eu falei há pouco, nós temos o cumprimento do que Jesus havia profetizado sobre os falsos cristos, em Mateus 24, que eu acabei de ler, e falsos profetas que apareceriam antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Mateus 24, 11 e 24. Então, quando João escreveu que os anticristos negam que Jesus veio em carne, ele estava fazendo referência ao gnosticismo. Nós vamos falar o que é o gnosticismo essa noite, tá? Ao gnosticismo de seus dias, o qual dizia que Jesus não teve um corpo humano real, mas era um ser espiritual que se adaptou à percepção humana. Isto era negar que Jesus Cristo veio em carne. Certo, irmãos? Vamos voltar aqui. Eu tenho bastante coisa para falar. Deixa eu só falar para você. Deixa eu aqui no OBS aqui. Voltar aqui nos comentários. Estava marcado aqui. Luzineide, tá aqui. Luciane. Nos comentários de novo. Como eu falei, eu não. Pera, dando boa noite. Eu vou parar aqui na Cinda. Irmãos, ouçam a irmã Cinda. Em nome de Jesus. Vamos subir os likes, irmãos. Participem aqui comigo. Ó, deixem um like. Não custa nada para você. Só você clicar aí, ó, no joinha. Clica aí no joinha, irmãos. Dê essa força para o seu irmão Fábio, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, para que o nosso trabalho continue crescendo e continue sendo para a glória de Deus, obviamente. Subam os likes aí, irmãos, por favor. Os irmãos têm participado, tem alguns irmãos que têm participado aqui comigo. Louva a Deus por isso, mas não deixem o like. O like é muito importante para nós, irmãos. Tá bom? Parar aqui na Cinda. Vou voltar aqui na minha webcam.
Aqui na minha cidade é quente, irmãos. Eu faço num local aqui na minha casa que não tem ventilação, é bem quente. Aí eu fico suando. A minha cidade aqui é assim. Manaus, capital do Amazonas. Vamos voltar aqui, tá? Eu parei aqui falando que vamos recapitular novamente para nós não nos perdermos aqui. Eu parei falando aqui, ó, que quando Jesus escreveu que os anticristos que negam que Jesus veio em carne, ele estava fazendo referência ao gnosticismo de seus dias, o qual dizia que Jesus não teve um corpo humano real, mas era um ser espiritual que se adaptou à percepção humana. Isso era negar que Jesus veio em carne. Aí eu falei que eu ia falar o que é o gnosticismo. Deixa eu ir aqui. Gnosticismo, significado de gnóstico. O que é gnóstico? Gnóstico é um termo que deriva do grego gnostikos, cujo significado remete para algo ou alguém que é capaz de conhecer. Na língua portuguesa, o termo é utilizado para referir àquele que é sectário do gnosticismo. O gnosticismo designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação desses sofrimentos é através do conhecimento. Não um conhecimento adquirido de forma racional e com base científica, mas um conhecimento intuitivo e transcendental que dá sentido à própria vida humana. O gnosticismo tem origem em várias seitas religiosas anteriores ao cristianismo, mas nos primeiros séculos da era cristã chega a misturar-se com o próprio cristianismo e posteriormente veio a ser declarado como pensamento herético. E há quem defenda a existência de um gnosticismo pagão e um gnosticismo cristão. Vamos falar mais ainda sobre essa questão de gnosticismo, irmãos. Antes de mais nada, eu vou aqui no bate-papo aqui, se chegou mais alguém. Ô, Ismael! Poxa, Ismael! Tava demorando, irmão? Não, irmão, você não entendeu. Eu não tô usando óculos também porque eu tô sem óculos. Eu tenho que ir no oftalmologista pra trocar meu óculos. Meu óculos não presta mais. Eu não enxergo com ele. Enfim, vamos continuar. Vamos pra frente. Pra frente aqui. Quem tá comigo ainda aí? Quem tá comigo dá um ok aí. Vamos aqui entrar mais a fundo aqui para falar sobre o anticristo aqui. Dizer a vocês que muitas pessoas acreditam que o anticristo é um ser humano maligno que surgirá no final dos tempos para liderar uma rebelião contra Deus. Vocês sabem que a maioria das pessoas acreditam nisso, né? Mas será que realmente essa é a verdadeira interpretação das passagens bíblicas sobre o cristianismo? Vamos ver. Como eu mostrei lendo há pouco, a palavra do anticristo ela só aparece 4 vezes no Novo Testamento. E todas elas estão nas epístolas de João. E eu acabei de ler agora há pouco, lá nas epístolas de João. Na primeira carta de João, ele fala sobre a vinda de muitos anticristos que já estavam presentes em seu tempo. E ele diz que esses anticristos negam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Na segunda carta, João alerta seus leitores sobre os enganadores que se fazem passar por Cristo, mas que negam a sua humanidade. Lembra que eu falei da questão de negar a Cristo? A maioria dos estudiosos concorda que as referências de João ao anticristo devem ser entendidas no contexto histórico e religioso do século I da era cristã. Naquele tempo, a igreja enfrentava uma série de desafios, como a perseguição romana e a ameaça de falsos ensinos e heresias. E um desses falsos ensinos era o que eu falei agora há pouco, o gnosticismo,
que distorcia a doutrina cristã e negava a encarnação de Cristo. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era mau e corrompido, enquanto o mundo espiritual era bom e puro. Eles ensinavam que a salvação vinha do conhecimento secreto, da gnose. O que é gnose? Vamos falar aqui o que é gnose. Gnose. O termo gnose deriva de um termo grego gnosis, que significa conhecimento. É um fenômeno de conhecimento espiritual vivenciado pelos gnósticos, cristãos primitivos sectários do gnosticismo. Para os gnósticos, gnose é um conhecimento que faz parte da essência humana. É um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico ou racional. Gnose é o caminho que pode guiar a iluminação mística através do conhecimento pessoal que conduz à salvação. A existência de um Deus transcendente não é questionada pelos gnósticos, pelo contrário. Eles veem no conhecimento divino um caminho para atingir um conhecimento mais profundo da realidade do mundo. Vou voltar lá. Então, voltando aqui, eles ensinavam que a salvação vinha do conhecimento secreto, que é a gnose, que revelava a verdadeira natureza do mundo e do ser humano. Para os gnósticos, Jesus não era o Filho de Deus encarnado, mas um ser divino que havia descido do mundo espiritual para nos trazer a gnose. Eu acabei de explicar o que é. Vou voltar aqui para ver como é que está aqui a situação aqui no bate-papo. Irmãos, sempre lembrando, eu falei para vocês no início, para vocês conferirem na Bíblia, para vocês pegarem os textos que eu falei aqui, se vocês puderem outra hora voltar e verem os textos que eu citei aqui e poderem meditar em cima desses textos, é o ideal para vocês, como eu aconselhei vocês. Vou tomar um pouco de água aqui. Sempre confiram na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que está sendo falado. Isso é muito, muito importante. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. Ismael, mano, presta atenção aí no que eu tô falando, tá bom? Presta atenção e faz aquilo que eu te falei. Confere na palavra de Deus. Tá bom? Eu tô tentando explicar aqui, biblicamente, segundo a visão de um preterista parcial, que é o que eu sigo, tá? Mas me baseando aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não estou me baseando em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus. Então vamos prestar atenção. Por favor. Tá? Para os gnósticos, Jesus não era o Filho de Deus encarnado, mas um ser divino que havia descido do mundo espiritual para nos trazer a gnose. Diante desse contexto, as referências de João ao anticristo podem ser entendidas como uma crítica aos falsos ensinamentos dos gnósticos. João afirma que o anticristo é qualquer um que negue a verdadeira natureza de Cristo. Esses são os anticristos. Esse é o anticristo. Qualquer um que nega a verdadeira natureza de Cristo. Isto é, que ele é tanto humano quanto divino. Para João, a encarnação de Cristo é fundamental para a salvação e a negação dessa doutrina é uma ameaça à fé cristã. Vou continuar aqui, irmãos. Deixa eu só voltar aqui. Eu nem tinha voltado pra cá, pra minha webcam. Vou voltar pra cá, tá? Tô aí no Ismael. Voltei pra cá. Oito pessoas aqui comigo. Vamos lá, vamos continuar. No entanto, algumas interpretações escatológicas dentro do cristianismo moderno acreditam na existência de um anticristo específico no futuro. Um líder mundial maligno que se levantará contra Deus e seu povo nos últimos dias. Eu já expliquei aqui o que são últimos dias.
Essa interpretação é baseada em algumas passagens bíblicas que mencionam a besta ou filho da perdição no livro de Apocalipse, e em algumas passagens das cartas de João que falam sobre falsos profetas e anticristos. Mas os preteristas parciais argumentam que essas passagens bíblicas não se referem a um único anticristo futuro, mas sim a eventos e pessoas específicas que já ocorreram na história. Então, para resumir, embora o conceito de anticristo na escatologia cristã possa ser interpretado de várias maneiras, é importante entender o contexto histórico e religioso em que essas ideias surgiram. As referências de João ao anticristo eram dirigidas contra os falsos ensinamentos gnósticos. João escreveu as suas epístolas para combater os ensinamentos gnósticos da sua época. Como eu falei, eles eram pessoas que não acreditavam no Cristo encarnado e isso os configurava como anticristos. Certo? Vamos voltar aqui. As referências de João ao anticristo eram dirigidas contra os falsos ensinamentos gnósticos que distorciam a doutrina cristã e não necessariamente uma previsão sobre um único indivíduo malévolo que surgiria no futuro. E no final das contas, a mensagem central da fé cristã é a de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos. E, independentemente de como se interpreta o conceito de anticristo, a importância da encarnação de Cristo como verdade fundamental da fé cristã permanece inabalável. Certo, irmãos? Eu não vou me demorar muito, porque eu sei que os irmãos... eu creio que os irmãos tenham outras coisas para fazer. O que eu tinha para falar era isso. Eu vou colocar um vídeo aqui de um irmão chamado Fabrício Demarque, do canal Pensando as Escrituras. Ele vai falar aqui num vídeo curto, vídeo shorts, dando a explanação do que se trata aí a questão do anticristo, tá? Eu espero mesmo que essa breve explicação tenha sido útil, assim, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse tópico que é muito intrigante na escatologia cristã. Quero agradecer a todos que participaram aqui comigo, tá? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui o vídeo do irmão. Deixa eu só voltar aqui no OBS. Ver aqui onde eu coloquei. Deixa eu ver. Só ver, irmãos, onde eu... Tá. Só. Só eu... O irmão Fabrício Demarque. Vou colocar aqui o irmão. Antes eu vou aqui no bate-papo. Aqui como é que tá aqui. Irmão Luciano, eu expliquei aqui. Eu falei sobre isso. Deixa eu ver aqui o que a DLC falou. Irmão Fábio, deixa eu esticar aqui, sabe? Por favor, você citou Mateus 24:11. Se for possível, você poderia falar os versículos que você... Deixa eu ver aqui, que eu não sei porque sai cortado aqui. Deixa eu ver aqui. Se for possível, você poderia falar os versículos que você no início da live citou em João. Eu gostaria de colocar em meu caderno de estudos, tá? Deixa eu falar para você, Delci. 1 João, deixa eu falar os versículos aí, você anota. Deixa eu pegar aqui. Só um momentinho. Vou falar para você anotar aí. Tá, Delci, deixa eu acompanhar aqui pelo meu celular.
DLC, você tá aí, deu ok. Se você tiver aí, deu ok. Que eu vou falar aqui os versículos. Quando você me der o ok. Só para eu encerrar a live lá com o irmão Fabrício Demarque. Tá. A Vera tá falando. Tá, Delci tá aqui. Anote aí, Delci. Os versículos que eu iniciei a live falando foi 1 João, capítulo 2, versículo 18. E depois o 22. Aí depois eu falei 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. E depois eu falei 2 João, só tem um capítulo, né? Versículo 7. Deixa eu ver se tem algum outro versículo que eu citei aqui. Tá. Foram esses os versículos do início. Se você conseguiu anotar, me fale. Se quiser que eu repita novamente, eu posso repetir. Só esperando a Delci me falar aqui para eu ir para finalização. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos finalizar aqui escutando o irmão Fabrício Demarque, irmão abençoado. O nome do canal do irmão é Pensando as Escrituras. Tá, irmãos? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Aqui o irmão. Deixa eu ver se tá no começo. Vamos lá, irmão. Ouvir aqui o irmão Fabrício Demarque, do canal Pensando as Escrituras. Está no início. Deixa eu voltar aqui pro início. Vamos para finalizar, tá, irmãos? A palavra anticristo no singular se refere a um grupo de hereges que são chamados de anticristos no plural. Esses indivíduos negam que Jesus é o Cristo e negam que ele veio em carne. Jesus profetizou o surgimento de falsos cristos, e o apóstolo João disse que o anticristo estava presente naquela época, no primeiro século. Com isso, fica claro que o anticristo não é um líder mundial que vai surgir no futuro exigindo adoração. O anticristo se refere à heresia do gnosticismo que atormentou a Igreja de Cristo logo nos primeiros séculos. Vou voltar de novo, tá, irmãos? A palavra anticristo no singular se refere a um grupo de hereges que são chamados de anticristos no plural. Esses indivíduos negam que Jesus é o Cristo e negam que ele veio em carne. Jesus profetizou o surgimento de falsos cristos, e o apóstolo João disse que o anticristo estava presente naquela época, no primeiro século. Com isso, fica claro que o anticristo não é um líder mundial que vai surgir no futuro exigindo adoração. O anticristo se refere à heresia do gnosticismo que atormentou a Igreja de Cristo logo nos primeiros séculos. Irmãos, em poucos segundos o irmão falou tudo que eu falei aqui em minutos. Eu acho que deu para os irmãos entenderem. Como eu falei, confiram nas escrituras, tá? Deus abençoe a noite de vocês, Deus abençoe o resto de sábado e Deus abençoe o domingo de vocês, que seja um domingo maravilhoso, entre família, entre amigos, tá? Irmãos, quem não deu o like ainda, antes de fechar aqui, deixe seu like, irmão, tá? É importante pra mim isso, é importante pro canal, na verdade, não pra mim, para o canal, para que esse canal seja recomendado e alcance mais pessoas, para que possam estar aqui conosco em uns próximos vídeos. Bem, irmãos, Deus abençoe a todos. Deixa eu ir aqui no bate-papo, ver se ainda tem alguém falando aqui para finalizar. Parou aqui no Adailton. A irmã Josneide. Fazer melhor, vou fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada uma pessoa que está aqui comigo nessa live. Abençoa cada familiar dessa pessoa. Cada pessoa a quem elas amam, Senhor. Guarda, livra, protege de todo mal, Senhor.
Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar sabedoria a elas, dar sabedoria a mim, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade aqui nessa terra e glorificar e exaltar o Teu nome. Que tudo, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, o resto de sábado, abençoa o domingo, abençoa a semana, que essa semana das pessoas que estão aqui comigo seja uma semana abençoada e produtiva, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, irmãos. Se assim Deus permitir. Até mais.